meu nome é Sónia Pós-Domina, eu sou terapeuta da fala e pediram-me para conversar um pouco convosco acerca do que é ou qual é a importância de interagirmos e conversarmos com as crianças em idades muito precoces. Todos nós sabemos que durante o primeiro ano de vida a criança comunica connosco, apesar de não ser pelo método mais comum que é a palavra. E sabemos também que as crianças desde cedo nos dirigem sorrisos, nos dirigem expressões e um pouco mais tarde, mais próximo do ano de idade, nos vão dirigindo alguns gestos que são significativos. Estes marcos são muito importantes no desenvolvimento da linguagem, porque antes de uma criança conseguir conversar connosco e porventura nós conversarmos com ela, nós precisamos que a criança tenha este comportamento não verbal connosco. Portanto, nós adultos, eventualmente irmãos ou outros familiares ou educadores que com a criança interajam, é muito importante darem significado aos olhares, às expressões, devolvermos os próprios sorrisos e interpretarmos os gestos que as crianças produzem quando apontam, quando pedem. Por mais estranho que pareça, estas são as bases de uma aquisição da linguagem, porque nos mostra que a criança está a compreender e que está a interagir com o meio, que ainda não é pela palavra, mas que vai ser mais ou menos por volta do ano de idade. É nesta idade, mais mês, menos mês, como se costuma dizer, que as crianças começam a verbalizar as primeiras palavras e elas verbalizam em primeiro lugar aquilo que para elas tem mais significado no seu contexto. Alguns sinais de alarme que podem estar aqui associados é a criança não olhar para nós, não nos dirigir nenhum tipo de expressão facial, o sorriso, a tristeza, a zanga, o não apontar, o não dar significado à forma como conversamos com ela, e isto são alguns sinais de alarme que nós precisamos de estar atentos. Por outro lado, também é importante perceber que um desenvolvimento da linguagem que não seja adequado e que não vá cumprindo com os marcos pode ter consequências, não só em termos educativos, como normalmente todos nós sabemos, mas tem consequência num aspecto muito importante, que é a forma como a criança se sente com ela própria e a forma como isto pode condicionar a relação da criança dentro do seio da própria família e a relação da criança com todo o meio que a envolve e não só com a escola. Claro que nós temos sempre o receio da criança não aprender a ler e a escrever, mas entre o ano de idade, os 2 e os 3 e os 6, temos aqui uma faixa etária muito grande à qual que temos de dar muita atenção antes da entrada para a escola. Eventualmente, em caso de dúvida, procure um terapeuta da fala que consigo poderá perceber se a sua criança tem um desenvolvimento típico ou se tem necessidade de algum tipo de intervenção e para isso estaremos cá para o ajudar. Obrigada.